pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, responsável pela área de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 7 de julho de 2023. O mercado opera em queda no fechamento da semana, refletindo os dados do mercado de trabalho americano que saíram ontem e com mais dados no radar para a agenda de hoje. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou negativo, com os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos que saíram ontem, reforçando a perspectiva para mais altas de juros. Lá no Japão, os salários médios subiram 2,5% em relação ao ano passado e marcou a terceira alta consecutiva. Os ganhos médios totais em todos os setores também subiram, enquanto os gastos das famílias caíram 4% na comparação ano a ano e marcou a terceira queda consecutiva para esse indicador. Lá na Europa, hoje o movimento é misto. O setor de utilidade pública está operando com uma queda média de 1,5%, enquanto o setor de mineração negocia agora com uma alta média de 0,7%. O mercado por lá também sente o reflexo dos dados do mercado de emprego dos Estados Unidos, que pode aumentar as expectativas para mais altas de juros. Indo para os Estados Unidos, ontem o fechamento ficou negativo, com os dados do mercado de trabalho aumentando a percepção de risco. Lá em Nova York, o Dow Jones caiu 1,07, S&P recuou 0,79 e o Nasdaq fechou com queda de 0,82%. O mercado por lá já vinha negociando com cautela depois da publicação da ata do FONC anteontem, mas com os dados do relatório de trabalho ADP que saiu ontem, o clima de pessimismo piorou. O relatório veio divulgando que foram criadas 497 mil vagas de emprego no setor privado, bem acima do que o mercado projetava, estava esperando uma abertura de 220 mil vagas. Além disso, o PMI ISM de manufatura subiu de 50,3 pontos em maio para 53,9 pontos em junho, bem acima também do projetado. A expectativa era que esse dado fosse para 51 pontos. Bom, com esses dados, o mercado passou a precificar até duas altas de juros até o final desse ano de 2023 lá nos Estados Unidos, que poderia fazer o juros americano trabalhar no intervalo de 5,5% até 5,75%. Por outro lado, o relatório JOLTS mostrou que o número de vagas de trabalho caiu de 10,1 milhões para 9,8 milhões no mês de maio. Com essa bateria de dados, o fechamento ontem foi negativo para praticamente todas as 30 empresas do índice Dow Jones, exceto pela Apple, que ontem acabou fechando com uma alta leve de 0,25%. Agora, no pré-mercado americano, o movimento de baixa segue na expectativa por mais dados que vão sair hoje. Hoje a gente tem o principal indicador da semana, vai sair às 9h30 da manhã, o relatório de emprego Payroll, que ganhou uma importância ainda maior depois que ontem o ADP acabou vindo bem acima do esperado. Para hoje, a expectativa é de que o Payroll venha com a criação de 225 mil postos de trabalho, o que seria uma queda em relação aos 339 mil postos divulgados no mês de maio. A taxa de desemprego deve ficar estável em 3,6%. E aqui, se a gente tiver uma divulgação muito acima do que o mercado está projetando, isso pode gerar ainda mais aversão a risco, enquanto que se esses dados vierem mais baixos do que o mercado está esperando, isso pode gerar algum alívio nas negociações. Vamos atualizar as bolsas agora. S&P Futuro está caindo 0,07%, Eurostock 600 está subindo 0,14%. O FTSE lá de Londres caindo 0,22% agora. No Japão, o Nikkei fechou com queda de 1,17%. Na China, o índice de Xangai caiu 0,28%. Índice de mercados emergentes caindo mais de 2% agora. O DXY, dólar index, caindo 0,18%, enquanto os juros de 10 anos dos Estados Unidos opera com uma alta de mais de 0,5%, trabalhando agora a mais de 4% ao ano, 4,06% no anualizado para ser mais preciso. Bom, o índice de commodities da Bloomberg também opera com uma alta de 0,14%, o petróleo operando com alta nessa sexta-feira. O WTI está subindo agora 0,40%, está cotado a 72 dólares e 5 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 0,35% e está cotado a 76 dólares e 80 centavos o barril. Petróleo caminhando para fechar a semana em alta, com a percepção de que a queda da produção isso está diminuindo bastante o lado da oferta em comparação ao lado da demanda, que também deve ser diminuída por conta da alta de juros. O minério de ferro nessa madrugada fechou com queda lá na China, sentindo a expectativa de mais altas de juros nos Estados Unidos. Lá em Dalian, o minério caiu nessa madrugada 1,87%, fechou cotado aos 112 dólares e 36 centavos a tonelada. O universo de criptoativos também operando com uma queda nas últimas 24 horas. O Bitcoin acumula uma queda de 3,2%, operando agora aos 30.100 dólares, ainda acima da casa dos 30 mil dólares. O Ethereum cai 4% e está cotado a 1.860 dólares.
Vindo para cá, ontem o Ibovespa sentiu o impacto do mercado americano e também das incertezas sobre as pautas políticas. Ontem o Ibovespa fechou com uma queda de 1,78% e ficou cotado aos 117.426 pontos. O dólar teve uma alta forte, subiu ontem 1,64% e fechou nos R$ 4,92. A curva de juros teve alta em todos os vencimentos, precificando o maior nível de incerteza sobre as pautas fiscais que estão em aberto lá em Brasília. A reforma tributária, que vem sendo alvo aí de grande resistência da oposição ao governo, tem sido o desafio da semana. Mas ontem, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, pautou e aprovou em 2 turnos a reforma tributária em tempo recorde. A votação encerrou na madrugada de ontem e teve o apoio de mais de 375 deputados que votaram a favor, contra 113 deputados que ou se opuseram à matéria. A Câmara ainda vai ter que votar alguns destaques dessa matéria, está prevista a votação para agora, sexta-feira, que podem ainda sugerir mudanças no texto antes de seguir para o Senado. E por se tratar de uma PEC lá no Senado, a votação também vai precisar do apoio de 3/5 da casa antes de seguir para a sanção presidencial. A reforma tributária acabou dominando a pauta nessa semana e acabou fazendo a aprovação do arcabouço fiscal, que voltou para a Câmara depois de sofrer alterações no Senado, ficou em segundo plano e corre o risco de ser votada somente depois do recesso parlamentar. No corporativo, destaque para a queda das ações das aéreas. Ontem a Gol caiu 9,7% depois que a empresa reportou queda na taxa de ocupação, apesar de ter tido uma melhora na oferta e demanda por passagens da companhia. As ações da Magazine Luiza também ficaram com destaque negativo, caíram mais de 7,6%, sentindo o impacto da alta da nossa curva de juros. Do lado positivo, os papéis da IRB ontem foram destaque de alta, subiram mais de 5%, com a melhora de percepção sobre a empresa. Finalizando, hoje a agenda aqui está mais vazia na parte de indicadores. Às 8 horas a gente vai ter a inflação medida pelo IGPDI referente ao mês de junho, mas o mercado por aqui hoje deve refletir a aprovação da reforma tributária na Câmara e também deve acompanhar a publicação do payroll lá nos Estados Unidos às 9h30 da manhã, antes de a gente encerrar a nossa semana. Bem, esses são os destaques para o dia de hoje. Agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.